Bom, de volta então aqui para nossa última etapa do nosso projeto, certo? A gente já fez então os mapas referentes à necessidade de calcário a ser aplicado no talhão e também da adubação fosfatada. Nessa última parte aqui, então, a gente vai falar sobre a quantidade de potássio aplicada, certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é aqui, ó, na mesma tabela que a gente utilizou para determinar a quantidade da dose do fósforo que a gente tem, a gente vai utilizar ela também para aqui no canto direito para a necessidade, para a dose do potássio, certo? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui então é a nossa unidade aqui do potássio trocável, certo? A gente tem apresentado aqui em milimol por decímetro cúbico. Percebam que aqui o nosso fósforo já está em miligrama decímetro cúbico, então não foi necessário fazer nenhuma transformação referente ao fósforo, ok? Já para o potássio, a gente precisa então transformar os valores lá da nossa análise de solo, certo? O nosso K aqui, a gente precisa transformar ele para miligrama por milimol por decímetro cúbico, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente abre a nossa base de atributos aqui, a gente vamos criar um campo novo aqui chamado K milimol. Sim, tá, já está compreensível, certo? Então, mantemos aqui, campos de valores, a gente procura o nosso K e, bom, a transformação para milimol, basta a gente multiplicar o valor do K por 10 e a gente obtém então o nosso valor em milimol, certo? A gente salva aqui e nós já temos então o valor que a gente vai utilizar aqui na nossa interpolação dos dados, ok? Bom, então o que a gente pode fazer já? Já está na hora então da gente fazer a nossa interpolação dos dados pelo método da krigagem, certo? Nesse caso aqui a gente vai utilizar agora o K em milimol, nosso potássio. Aqui, tamanho do nosso pixel de acordo com o pré-definido por nós lá no começo, certo? Temos um outlier aqui, ele vai ser eliminado. E podemos então vir para a interpolação aqui. A gente tem um valor baixo de R quadrado, a gente pode tentar dar uma melhoradinha nele aqui. Acabamos então diminuindo ele, certo? Vamos manter aqui então. Bom, a gente não vai conseguir, eu acho que a gente não vai conseguir melhorar muito isso aqui. Então a gente vamos acabar mantendo nossos valores iniciais aqui, ok? A gente pode fazer então a nossa validação cruzada. Tomando aqui, é sempre importante a gente tentar aumentar o nosso valor esse valor do nosso R quadrado, ok? Vai nos garantir uma validação cruzada melhor e é, essa ligação entre um ponto e o outro vai ser mais fiel, ok? Aqui para a gente não perder muito tempo nessa parte, então eu vou manter assim esse R quadrado. Mas nos vídeos anteriores vocês viram que a gente conseguiu subir consideravelmente esse valor aqui, principalmente para o fósforo, ok?
Então, vamos gerar o nosso mapa aqui, certo? Então, a gente já tem o nosso mapa referente ao potássio no nosso solo. Então, a gente já pode começar a transformar, certo? Então, vamos já transformar ele de pixel para pontos. É, vamos manter aqui, certo? Então, já temos ele aqui. E vamos poder fazer então também os nossos polígonos de Voronoi. Buffer de 20 de acordo com nossos pixels. Executamos aqui, certo? Limpamos então essa. eh, Limpamos então esse nossa imagem, certo? A gente já pode remover aqui. Bom, então nós já temos a nossa área aqui processada, certo? Então a gente precisa agora calcular as nossas doses, certo? Eu acho que eu consigo já aqui. eh, eu acho que eu consigo aqui já colorir, certo? De acordo com esse nosso mapa. Depois então, certo? Então a gente pode perceber aqui que a gente tem nossa necessidade de potássio variando de 1,36 a 1,67, certo? Então o que a gente pode perceber aqui é olhando a nossa, a nossa tabela, ok? A gente tem que valores menores do que 1,6, então a gente tem uma dose de 70 ou 90 ou 100. Valores que estão ali entre 1,6 e 3, a gente tem uma dose de 40, 50, 70 e assim vai. Então, a gente pode perceber que a gente vai trabalhar com essas duas classes aqui, assim como foi para o fósforo que a gente trabalhou com essas duas classes aqui, certo? Então, voltando aqui, a gente pode então criar a nossa equação condicional que vai nos basear, vai nos dar essa ideia das nossas classes, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma classe referente ao valor de K2O, certo? Dióxido de potássio, que é a forma como a planta, certo? Ela precisa do nosso potássio, ok? Então, a gente mantém aqui. Bom, nós temos que criar novamente uma equação condicional, de caso. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai trabalhar com doses aqui de 1,6 e entre 1,6 e 3. Então, a gente trabalhar com doses de 70 e 40 quilos por hectare de óxido de potássio, certo? Então, a gente
A gente vai ter que trabalhar com esse valor aqui para criar a nossa equação, ok? Então a gente pode voltar lá. Então, a nossa condicional aqui, ela vai ser o nosso valor de K, ok? Não esqueçam que é o nosso valor de K em milimol, como a gente fez no começo do vídeo, ok? Então, para valores de K menor do que 1,6, então eu tenho a aplicação de 70, certo? Vamos conferir aqui. Menor do que 1,6, a gente tem um valor de 70, ok? Então, a gente pode recopiar aqui, Ctrl V. Ah, quando temos valores de potássio que estão entre, né, que estão nesse intervalo de 1,6 e 3, então trabalhamos com uma dose de 40, certo? Nesse caso aqui a gente precisa adicionar a nossa condicional novamente, senão ele não vai aceitar. Ele aparece o erro ali, indica o erro para nós. Então, quando temos, voltando à nossa tabela aqui, quando temos valores de K maior do que 3, então temos uma dose de 30, certo? Então, quando temos valores de K maiores do que 3, então aplicação de 30, certo? Então, a nossa equação condicional vai ser essa aqui. Assim como a gente criou uma equação condicional para a necessidade de calcário, assim como a gente criou a nossa equação para a necessidade de fósforo, a gente tem então aqui a nossa criação das nossas classes, certo? Então a gente pode aplicar ela aqui já então. Então a gente tem uma tabela referente ao K2O, ok? Porém, o que é importante a gente ver. Quando a gente trabalha com potássio, a gente não consegue adicionar o óxido de potássio, certo? A gente acaba aplicando então o cloreto de potássio, certo? O KCl. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, assim como a gente fez para o fósforo, a gente precisa transformar, então, esse K2O em KCl, levando em consideração a participação do K2O no cloreto de potássio, certo? Então, a gente vai criar a gente vai criar um novo campo aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai nomear ele como KCl, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nosso K2O aqui, nossa dose de K2O, e a gente vai então transformar ela em KCl, ok? A gente sabe que o cloreto de potássio ele tem em torno de 61% de óxido de potássio, certo? Então, a gente vai dividir por 0,61, gerando assim o nosso campo referente ao valor do KCl, ok? Então, mantemos aqui. A gente pode voltar lá no nosso mapa, certo? Aqui a gente vai a gente pode colorir ele então categorizado, certo? Aqui a gente pode gerar um mapa tanto para o K2O quanto para o KCl. Visualmente vai ser a mesma coisa, o que vai mudar são as doses, certo? Então já pronto aqui o nosso KCl. Aqui então está gerado o nosso mapa referente ao cloreto de potássio, ok? Já está pronto, então nosso trator ele pode, nosso monitor ele pode fazer essa
medida, certo? Aqui nossos valores apresentam nossos valores, certo, de potássio, óxido de potássio. Então, nosso cloreto de potássio, nossa dose de KCl vai ser de 65,57 quilos por hectare, certo? Enquanto aqui nós temos uma dose de 114,75. Então, novamente, a gente precisa fazer aqueles processos lá de otimização do nosso mapa para a gente estar otimizando, então, né, a nossa aplicação e transformando esse mapa em algo um pouco mais leve para o nosso monitor fazer o processamento, ok? Então, a gente pode fazer já aqui a nova dissolução. A gente faz a dissolução aqui. A gente vai dissolver esse campo. Bom, vamos refazer aqui rapidinho, que algo deu errado, certo? Então, o vetor. Bom, agora sim. Bom, tinha errado o campo ali em cima. Sempre bom a gente estar cuidando com isso, certo? Se a gente está preenchendo os campos da maneira correta. Então, a gente já tem o nosso campo aqui dissolvido. O próximo passo, então, é passar as multipartes. A gente precisa então passar a nossa multiparte para a parte simples, certo? Bom, está acontecendo algum erro aqui na nossa caixa de ferramenta aqui. Aqui, multiparte para a parte simples, certo? Então a gente já tem aqui o nosso, as nossas áreas separadas. A gente já pode então aqui fazer nossa, mudar nossa cor aqui, aplicar uma cor mais visual, certo? Certo? Já gerado. Então, o que a gente pode fazer aqui agora vai ser interessante a gente fazer, que é a remoção das pequenas áreas aqui, que elas vão gerar um problema para nós no momento da aplicação, certo? A gente não vai conseguir aplicar uma dose de 114 quilos de KCl aqui e 65 quilos de KCl aqui, correto? Então a gente precisa remover essas pequenas partes aqui para remover esse problema. Ali no fósforo eu acabei não fazendo porque eu acredito que a gente não teve tanta diferença assim entre as áreas, ok? Então aqui eu vou fazer novamente. Vou salvar o nosso projeto aqui, evitar perder esse campo, por algum erro, né? A gente acaba perdendo nosso projeto. Sempre interessante a gente estar salvando aí. Então a gente vem aqui em geometria. Novamente transformamos ela em hectare, correto? Quando a gente tem uma área, a gente divide ela por 10.000. O que a gente está fazendo é transformar ela em hectare, ok? Então,
Vou voltar aqui. A gente pode então fazer a seleção aqui, ah, nossos campos de valores, a nossa área. Novamente, vou trabalhar aqui com uma área que for menor do que 2 hectares. É, ela vai ser, então, vou botar aqui 1,5, diminuir um pouco. A nossa área que for menor que 1,5 hectares, ela vai ser eliminada, certo? Então, a gente seleciona. Bom, a gente tem justamente as áreas que eu acabei mostrando para vocês ali, porque visualmente a gente já percebe que a gente vai ter problema com essas áreas, certo? São áreas pequenas que o nosso monitor não vai conseguir, nosso trator lá no caso, ele não vai conseguir fazer essa aplicação correta como a gente espera, certo? A gente não vai conseguir trabalhar com essas pequenas áreas aqui. Então a gente elimina os polígonos, a gente vai juntar ele com o maior limite comum, certo? Então ele vai se transformar em outra dose. Bom, aqui a gente tem então agora o nosso mapa limpo, vamos dizer assim. Vamos só colorir ele aqui, certo? Não. E aqui então a gente tem o nosso mapa pronto com as nossas doses assim aplicadas de cloreto de potássio, certo? Então agora o que a gente precisa fazer é, novamente, a gente em shapefile, certo? A gente mantém o shapefile. Dentro da nossa pasta a gente já tem necessidade de calcário e a necessidade de fósforo. Então a gente vem aqui e salva o nosso arquivo referente ao potássio, certo? Novamente, WGS84, que é a maneira como a gente precisa trabalhar, ok? E pronto, agora a gente já tem então o nosso mapa referente à necessidade de potássio, pronto. Assim como nosso projeto de calagem e também de adubação fosfatada, ok? Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Então, nosso projeto chegou ao fim. Foram é, 5 vídeos, se eu não me engano. E eu agradeço pela atenção de vocês até aqui. E era isso. Obrigado.